Bom dia, professora. Bom dia, alunos. Olha nós aqui de novo, hein? Espero que estejam bem, tenham passado bem do primeiro tempo de aula para agora, né? Muito bem. Vamos ver quem está por aqui. Eu gosto dessa pontualidade de vocês. Parabéns. Professora, eu coloco o alarme 3 minutos antes para eu conseguir chegar na aula. Oi? Quem, Uni? Eu coloco um alarme 3 minutos antes para eu entrar na aula. Ai, vocês tiveram aula com quem no segundo tempo? Daniela. Ah, matemática, que delícia, hein? Muito bem. Olha, deixa eu ver quem está aqui. Rebeca, aqui, deixa eu ver, Amanda. Ai, desculpa, Gabi. Miguel Jorge, Vitor Hugo, Thales, Maria Clara, Yuri, Lívia Mello, Ana Júlia, Breno, Marcela, Catarina, Miguel Paiva, Marcela, Ana Júlia, e me perdi aqui, entrou mais Guilherme Francisco, Arthur Lopes. Oi, tia. Deu um Bom probleminha dia, Que dia que Arthur você vai Lopes. ter outra avaliação na plataforma SAS? Eu vou marcar, tá, Yuri? Semana que vem, talvez, tá? Porque a gente precisa fazer mais uma ou mais duas. Estou pensando ainda se o tempo é suficiente para fazer duas, já que o simulado já é no dia 28 de julho, né? Então, se eu fizer mais uma, com certeza mais uma eu vou fazer, Eureka vai ficar valendo 30. Se eu conseguir fazer mais duas, Eureka vai ficar valendo 20, porque eu tenho que dar um somatório de 50 pontos nas atividades, sendo que eu tenho que ter Eureka, já foi um pedido, Eureka eu tenho que cobrar. E as outras eu vou escolhendo. Tá bom? Então, provavelmente na outra semana, na segunda eu aviso com mais certeza. Eu ainda não programei a minha vida para a semana que vem. Eu programo a véspera para o dia seguinte, que eu não consigo me organizar a semana inteira, porque eu já tentei fazer isso, não deu certo. Então, eu prefiro me organizar a cada dia. Então, hoje eu preparo, ontem preparei a aula a de hoje eu já vou deixar preparada de segunda, né? Porque amanhã eu não dou aula. E assim vai. Por dia eu preparo minhas aulas, que aí eu vejo o que deu para dar naquele dia, ainda mais essa aula à distância aí, eu vejo direitinho assim, eu me organizo, eu gosto de me organizar assim. Muito bem. Bom dia para os alunos que acabaram de entrar. Alguns... Bom dia, alunos. Respondem aí, vai. Bom dia. Bom dia. Professora. Bom dia, eu gosto de ouvir Bom vocês. dia! Bom dia, bom dia, que Deus abençoe nosso dia sempre, né? Amém. Vamos lá, amores da minha vida, caderno em mãos, aí em cima da mesa, né? Todos numa postura correta, como se nós estivéssemos em sala de aula, sentadinhos, nada de deitados, né? Com as pernas para cima, não, hein? Sentados, com estojo, caderno, apostila, tudo por perto, tá? Bom. Oi, professora. Desculpa Oi, o atraso. aluna. Tudo bem, aluna? Vamos começar agora com o caderno aberto, dando continuidade aos exercícios onde nós estamos vendo a classificação do sujeito, em que isso tem que estar bem aprendido, bem fortalecido, porque isso aí é para o resto da vida, até o ensino médio, né? Tudo, para sempre. E eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, olha, é só... Quem quiser já ir copiando e me ouvindo, pode ser para a gente não perder tempo. A minha filha, quando fez tudo todinho no Colégio Santa Ângela, desde o Jardim 2 até o ensino médio. E quando ela, antes de entrar para a faculdade, nós optamos, a opção dela é fazer 1 ano de cursinho, né, pré-vestibular. E ela fazia em Volta Redonda esse cursinho, e toda a parte de análise sintática, toda a parte de português, que às vezes as outras escolas não trabalham, porque as outras escolas às vezes acham assim que é muito importante ou mais importante uma interpretação, não que a interpretação do texto não seja importante, hein, gente? É fundamental interpretar, mas a parte gramatical e sintaxe também é fundamental para você saber escrever. E quando ela chegou lá no cursinho,
ela ajudava os colegas nessa parte de análise sintática, porque não sabiam, muitos alunos não sabiam identificar um sujeito, em saber concordância, em saber conjunções, classificar as orações, né? Dividir os períodos. Então, toda essa parte de sintaxe, né? Que vocês, no Colégio Santa Ângela, que a gente procura trabalhar bem a parte gramatical e sintaxe, não que as outras escolas também não trabalhem, nós estamos acolhendo alunos novos aí que estão sabendo legal também a parte sintática, tá? E a gramatical também. Mas desde o 6º ano a gente começa a encontrar sujeito e predicado. O 7º, um pouquinho mais, o 8º ano, vocês vão vendo que o grau, a complexidade aumenta, mas o 7º ano é uma fase também primordial, fundamental, né? Muito importante. Então, esta classificação do sujeito aí, vocês têm que prestar bastante atenção. Então, vão copiando. Professora. Oi. Estava falando aí, você falou agora igualzinho a Alba, professora. É mesmo? Igualzinho. Ah, que bom, né? E ela é uma boa referência, excelente profissional, legal. É bom ouvir isso, Yuri. Que bom. Então, vamos lá ao número 2. Destaque o sujeito e classifique esse sujeito, Daniel Moraes. Vou admitir o Daniel Moraes aqui na aula. Então, vocês vão copiando aí. Quem já copiou já pode ir fazendo. Professora, não viu igual o Jorge falar hoje na aula. Ah, agora a forma que eu falei, falou. O quê? Não, esquece, professora. Já esqueci, tá bom. Ó, vai até a letra L. Então, eu peço que vocês agilizem aí na cópia. Não precisa nem pular linha, acredita, a não ser que a letra seja muito grande, né? Que você, ao lado, você pode abreviar a classificação do sujeito, não tem problema, tá? Na hora de responder aí. Sujeito oculto. Só cuidado no sujeito indeterminado e se você colocar sujeito inexistente. Então, na hora de abreviar, tem que ter cuidado aí. Então, é melhor escrever, né? Sujeito indeterminado, sujeito inexistente. Ou oração sem sujeito. Pode-se usar também oração sem sujeito. E Rebeca, tá tudo bem aí, Rebeca? Rebeca? É minha irmã. Eu tô vendo. Você pensa que eu não tô de olho em você, não? Ó, tô de olho. Eu falei, alguém tá fazendo a Rebeca dar gargalhada lá. É a senhora Ana Lídia, né? Ô, dona Ana Lídia, presta atenção, hein? Você também já viu isso. Fica quietinha aí, vai estudando junto com a sua irmã. Dona Ana Lídia, sapequinha. Beijinho pra você, tá? E ela tá faltando a aula dela, é? Não. Ué, ela não tem aula essa hora? Ela só vai pegar um negócio aqui. Ah, bom. Na hora da aula ela levantou, foi pegar um negócio. É assim, né? Tá certo. Muito bem. Direto. Posso mudar o slide? Ou ainda tem alguém copiando? Que eu já tagarelei muito, falei muito. Daí. Tô copiando. Tá em que Eu já letra? fiz, professora. Ah, é, com certeza. Uns já copiaram, já fizeram, outros ainda copiando. É turma heterogênea, a gente vê de tudo quanto é jeito e a gente tem que respeitar cada um no seu ritmo, né? Só não pode ficar enrolando para copiar, não. Aí não é respeitar o ritmo, não. Aí é diferente. Em que letra vocês estão aí, quem está copiando, por favor? Eu já acabei Daí. de fazer. Eu já terminei de copiar e fazer. Fica ruim pra caramba. Nessa janela. É, tá bom. Peraí que eu vou para a letra F, então, hein? Ah, não, já tá ruim ainda. Deixa só essa aqui aberta só. A hora que o senhor Pedro Henrique chega. Ah, senhor Pedro Henrique, estava dormindo, é? Professor, Foi. quando o sujeito for oculto, onde vai ter que sublinhar? Ah, ótima pergunta. Você vai colocar dentro do parênteses quando você classificar. Daniel Câmpero. Quando você classificar sujeito oculto, dentro do parênteses, você escreva a pessoa desse sujeito oculto. É eu? É tu? É ele? É nós? É vós? Tá? Ô, Rebeca, Ana Lídia continua te perturbando aí, Rebeca? Não, é o Matheus. Ah, agora é o Matheus! Ah,
Matheus. Um beijo para o Matheus. Diga que eu estou morrendo de saudade dele. Eu e a Gabi estamos mandando um beijo. Calma aí, professora. Tá bom. Oi, Sandra. Matheus, meu querido do coração. Que Deus te abençoe, tá? Amém. Amém. Ah, Beijo. beijo. Gabi, aparece aqui para o Matheus. Ó, Gabi. Gabi. Oi. Deus te abençoe, Matheus. Amém. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Bom te ver. Muito bem. Acabaram de copiar aí? Sim. Ainda não. Ainda não. Quem acabou de copiar vai fazendo. Professora, Oi. entre a letra F e a letra G, precisa dar esse espaço. Boa pergunta, hein? Não sei por que tem esse espaço. Ah, na hora de responder, porque não deu para colocar lá e já tem a resposta. Já vou pôr a resposta aí na hora que a gente for fazendo, tá? É porque é uma frase grande, não ia dar para colocar a resposta lá depois do ponto. Aí elaboramos aqui mais um espaço, tá? O Williger está pedindo para eu voltar rapidinho o slide. Então, só um minutinho, alunos. Vou voltar aqui a pedido do colega, tá? Ok, Williger? Posso ir, Williger? Alunos, deu para copiar aí, alunos? Peraí, tia, Certinho. Eu tô na I. É, porque ainda tem mais. Vai até a letra L. Tem 3 ainda. Pronto. Quem já terminou de copiar vai fazendo. Lembrando das Eu regrinhas. terminei de fazer. Observem verbo sempre. Segredos da análise sintática está no verbo. Já falei isso para vocês. Para Ô, encontrarem tia, é pra falar se... sujeito É pra falar se o simples, sujeito é oculto, simples ou isso, composto? indeterminado e inexistente. Você já sabe os 5 tipos de sujeito. Já aprendeu a classificar todos os sujeitos. Então, tem todos aí. Posso ir para a letra J? Sim. Sim. Rebeca, posso? Sim. Aí, J, K e L. Mas essas 3 para a gente poder trabalhar, corrigir e Professora, eu já prosseguir. fiz. Ótimo, Rebeca. Joia. Linda. Muito bem. Meus lindos. Vou passar uma tarefa para segunda, tá? Depois eu digo a vocês, eu só não posso esquecer.
professora. Posso voltar na letra A? Oi. Ah, pode. A última frase me lembrou de um dia que eu tava no shopping. Ah, Aí me levou pra Renner. Só que pra pagar a conta, eu não queria ficar na Renner, eu queria ir lá na história lá do claro, Katia né? Mix. Aham. Aí, meu pai não tava lá, minha mãe não tava me olhando, eu falei, vou lá na pré-história. Fui lá, sem ela ver, pra deixar bem claro. Fui lá, invadi a loja, e aí, depois eu vi um bombeiro me olhando, me buscar, minha mãe chorando, meu pai brigando Ai, comigo. Yuri, olha Eu não entendi nada. Ah, você não entendeu nada, Ô, né? Tá certo. tia, Vocês, filhos, vivem dando susto em nós, mães e pais, hein? Eu já me depois, o meu na pai praia. já me esqueceu no shopping, tia. posso Ele contar só outra percebeu história, quando tinha professora? chegado em Pode te casa. contar. A minha mãe falou, cadê a Isadora? Aí que ele se lembrou que tinha me deixado no shopping. Ô, E professora, você pode contar outra adorou ficar no história? shopping, né, Isadora? Professora, Você posso contar adorou? outra Não, história? tia, ele falou que ia pagar o Peraí. estacionamento. Ô, Isadora, peraí. Ele falou que ia pagar. Diga, Já continue. me esqueceram na praia, professor. Ele falou que ele ia pagar o estacionamento, eu fiquei lá esperando. Aí fez Certo. 1 hora, ele não voltou. Eu falei, ué, cadê meu pai? Aí eu falei, nossa, Mas Chico, você demorou tinha tanto pra quantos pagar o anos, ô, estacionamento. Isadora? Eu tinha uns 6 por aí. Aí eu fiquei Meu Deus do céu. na loja de Ô, livro. professor, Aí posso te contar esperando outra ele. outra história de Ó, esquecimento meu? deixa eu Rapidinho, antes que dizer eu aqui uma esqueça. coisa. Ó, peraí, só um instantinho, que aí o assunto está estendendo, hein? Eu vou abrir um parênteses para o Yuri terminar a história e vou fechar o parênteses. Lembra que a Não, gente deixa eu falar. lembra que a gente falava isso em sala de aula? Tem momentos que a gente não pode estender, senão nós já estamos um pouquinho assim, que eu tinha me organizado e já estou saindo um pouquinho da minha organização para o dia de hoje. Então, eu vou ouvir o Yuri, eu espero que já tenham terminado aí de copiar até a letra L, tá? Porque terminando aqui de ouvir o Yuri, eu já passo para a letra A e a gente vai fazendo juntos, ok? Vai, Yuri, termina aí a sua... Não, eu vou contar Fala. outra, mas é outra mais curta. Eu tava na praia lá em São Sebastião, como minha tia tinha uma casa na praia, aí ficava 15 dias lá, nas férias. Aí minha mãe falou assim, Yuri e Marcos, que é o meu pai, vão lá pra ducha. Só que em vez de meu pai deixar eu ir na frente, ele deixou eu ir atrás dele. E eu, por algum motivo, entendi que era pra ir pra ducha de cima. Ou de baixo, não sei, acho que é de cima. E meu pai era pra ir de baixo. E depois, um desespero, minha tia gritando, todo mundo na praia me procurando. Eu tava na ducha lá, depois viram, eu tava lá esperando paradinho, bonitinho lá, esperando a minha vez chegar. Ai, Yuri, que idade você tinha, hein? Eu nem lembro disso, acho que eu tinha uns 4 ou 5 anos, eu não lembro, meu mãe que me contou. Então vamos lá, olha, vivem dando susto nos pais. Vamos lá, gente, agora vamos voltar para a aula, hein? Olha, abrimos um parênteses longo aí, vamos lá. Destaque o sujeito e classifique esse sujeito. Classifique-o. Letra A. A água parece gelada. Onde tem sujeito nessa frase? Água. Água. Que sujeito é esse? Simples. Sujeito simples. Ô, meus alunos, só aqui dando fazendo uma observação. Nas aulas presenciais, quando um aluno coloca uma situação como aconteceu agora, eu sempre gosto de escutar e eu não consigo me ver diferente numa aula à distância, tá? Então, da mesma forma como aconteceu em minutinhos aí para trás, do Yuri se colocar, a Isadora também, não tem nada com a matéria? Não tem, mas uma frase ali fez com que ele lembrasse, né? Mas o que a gente tem que entender, ó, fechou parênteses, a mesma coisa de dizer, fechou aquele assunto, tá? Eu gosto das minhas aulas, quem me conhece sabe disso, né? Não é enrolar, não, é escutar o aluno. E nessas nossas aulas à distância, o escutar vocês é muito gostoso para mim. Por isso que eu sempre peço aos alunos, modifiquem, nem vamos alternar, um aluno lê outro aluno lê outro, para eu ouvir outros também. Isso me faz bem, tá? Fiquem sabendo disso. Letra B, vamos voltar aqui. Daremos o prêmio ao vencedor.
Então, aqui nós temos o verbo daremos, não é terceira pessoa do plural, então não pode ser indeterminado. Nossa. Não tem O sujeito. prêmio ao vendedor. Quem que dá o vendedor? prêmio ao vencedor? Quem é que dá? Nós. Nós daremos. Quem é que dá? É Nós. oculto. Então, nós temos aí na letra B um sujeito oculto, que seria dentro do parênteses, para identificar, destacar, seria nós, tá? Sempre perguntando para o verbo. Nós daremos o quê? O prêmio. Se o prêmio seria o objeto direto. Nós daremos a quem? Ao vencedor seria um objeto indireto. Dentro da análise sintática aí. Letra C. Caminharam medrosos. Ó, caminharam é verbo na terceira pessoa do plural. Eles caminharam é Eles indeterminado. caminharam. Sujeito indeterminado. Determinado. Indeterminado. Alguém caminhou, nós não sabemos quem. Então, terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. A letra D. Tudo parece calmo. Então, que... Sujeito inexistente. Simples. Não, por que inexistente? Parece, tudo é o sujeito. Tudo é, Tudo é o sujeito. pronome. Tudo é o sujeito. O que parece calmo? Tudo. Tudo. O tudo aí, lembra quando nós vimos? Pronome indefinido. É um pronome indefinido em que o pronome pode ser um núcleo do sujeito. Lembra que vimos isso? Foi do 7º ou do 8º? Foi do 7º, o conteúdo do 7º. Foi, Lá tem até uma folhinha. tem aí na apostila de vocês. O que pode ser núcleo do sujeito? Um substantivo, uma palavra substantivada, um pronome. Aí pode ser, esse tudo é o núcleo do sujeito. E é um sujeito simples. Tá? Então, é só colocar aí do ladinho, sujeito simples. Letra E, sujeito simples. Deixa eu colocar aqui, peraí. A letra E, eu fiquei em dúvida. Qual é a sua dúvida? Eu coloquei tipo, indeterminado. É indeterminado. Quem precisa de digitadores? Eu coloquei indeterminado, mas tipo, eu não consegui identificar bem se o precisa era pronome terceira pessoa do singular ou do plural. Então, nós não vimos que o sujeito indeterminado, olha as regrinhas, Yuri, são só 2 regrinhas de sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula ser, sendo que esse verbo tem que ser verbo intransitivo ou transitivo indireto. Olha lá, precisa-se de quê? De digitadores. Então, é um verbo transitivo indireto. Nós temos ali um sujeito indeterminado seguindo a primeira regra que eu dei para vocês. A segunda regra do sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do plural, sendo que não tem sujeito. Você não encontra sujeito nem na frase e nem na frase anterior. Portanto, são as 2 únicas regras de sujeito indeterminado. Olha essa letra aí. Precisa-se de digitadores. Quem precisa? Alguém precisa. Verbo terceira pessoa do singular, mais a partícula ser, que essa partícula vai se chamar, ou ela se chama, índice de indeterminação do sujeito. Tá? Entendeu, Yuri? Entendi, professora. Muito obrigada. Vamos. De nada. Estou à disposição. Letra F. Vamos ver onde tem sujeito aí, se existe sujeito, hein? Ainda existem muitas árvores nesse parque. Quero ver essa frase aí, aonde tem sujeito, ou se não tem ou não tem sujeito. Sujeito simples? Isso, onde tem sujeito simples aí? Qual que é o sujeito? Árvores nesse parque? Nesse parque, não. O que existe nesse parque? Muitas árvores. Nesse parque já vai ser uma outra análise, adjunta adverbial de lugar. Então, nós temos muitas árvores, sujeito simples, e árvores, núcleo desse sujeito simples. O verbo existir, o verbo haver não tem sujeito, agora existir tem. Nossa, como faz frio. Deixa eu completar aqui a letra F, espera aí. Sujeito simples, muitas árvores. Ok. Nossa, como faz frio. Vamos olhar o verbo fazer. E agora, hein? Tem sujeito aí? Não. Não. Verbo fazer. Não, inexistente. Rebeca. Inexistente, Rebeca. Fazer indicando o fenômeno da natureza, ó, tempo meteorológico. Tempo meteorológico não tem sujeito.
Lembra disso? Tempo Eu acho que meteorológico. é. Hein? Ela faz frio, ó como faz frio, ó como faz calor. Tempo meteorológico. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Então, não tem como identificar o sujeito. Se não tem sujeito, não tem como eu colocar nada aí na questão, a não ser a classificação. Ok? Atenção, hein, pessoal? Letra H. Falei muito sobre aquele projeto. Qual sujeito? Sujeito oculto. Que falou? Eu falei. Então, nós temos aí um sujeito oculto. Você pode falar que é um sujeito desinencial. Você pode falar que é um sujeito elíptico, né? São os 3 termos que a gente usa para essa classificação. Vamos lá? Sujeito oculto, eu. Dentro do parênteses sempre, tá? Aí. Agora, a letra I. Havia muitas pessoas lá fora. Olha lá o verbo haver. Inexistente. Inexistente, no sentido de existir, não tem sujeito. Ó, verbo haver, verbo fazer, verbo ser. Muitas pessoas não pode ser. Não pode porque tem um verbo haver. Lembra, o segredinho é olhar para o verbo. Verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito. Lembre-se disso, tá, minha aluna? Isso aí confunde a beça, que você pode perguntar o que havia lá fora, né? Muitas pessoas, mas você não pode fazer essa pergunta porque você já sabe da regrinha. Verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito. Esse muitas pessoas vai ser um objeto direto. Não tem sujeito, havia o quê? Muitas pessoas, objeto direto. Onde? Lá fora, adjunto adverbial de lugar, tá? Muita atenção aí nessa parte. Isso aí os alunos costumam, se não prestar atenção, um pouquinho de falta de atenção aí erra a classificação. Então, primeiro eu estou falando desde o início, hein? Olha verbo, sempre. Vamos lá, dando continuidade. São 2h30. Olha o verbo ser. Que sujeito tem sujeito aí? Indeterminado. Inexistente? Inexistente, Yuri. Por que indeterminado, Yuri? Ah, não, eu confundi, professora. Bom. Não dá nem... Aqui é inexistente. Verbo ser, indicando o tempo cronológico. Tem indicando o tempo meteorológico e tem indicando o tempo Eu cronológico. confundi a regra do inexistente com o indeterminado. Indeterminado, não tem problema, gente. Tudo quanto é conteúdo novo, vai acontecer, não vai ser essa semana que vocês todos os 30 e poucos alunos vão entender sujeito indeterminado e inexistente. Sempre tem um ou outro, né, que tem que ter mais atenção aí. Letra K. As meninas e os meninos são grandes amigos. E agora? As meninas e os meninos, Sujeito composto. Isso aí, sujeito composto, as meninas e os meninos. Quem são grandes amigos? As meninas e os meninos, sujeito composto. Ok. Letra L. No Natal, o que veio, né? O parênteses lá para o Yuri comentar. No Natal, as crianças invadem as lojas do shopping. Agora, da Isadora, do papai, esqueci a Isadora no shopping. Tive que rir aqui, Isadora, deixa quieto, tá? Você não viu Ele isso. só lembrou quando eu tava em casa, pior ainda. Senão eu ia ficar no shopping pra sempre. É muita coisa na cabeça do papai, né? Vamos lá. Onde tem sujeito aí? As crianças. As crianças é um sujeito simples. Ok, o núcleo desse sujeito, crianças. Ai, meu Deus. Ok, terminamos as atividades do caderno. Capítulo 8 é encerrado, porque no capítulo... Na verdade, a classificação do sujeito começou lá no 7. Eu que deixei para terminar o 8 e acrescentar aí a classificação do sujeito. Vou deixar aqui uma tarefa antes da gente prosseguir, que a gente não terminou ainda, né? Não sei nem da hora, porque eu me embalo aqui, eu esqueço de ver a hora. A gente ainda tem um tempinho. Temos um tempinho ainda. Vamos deixar registrado a tarefa para segunda-feira, amigos, meus alunos. Apostila para dia... Que dia é segunda-feira, hein? 13, né? 13. Dia 13, dia 13 de julho. Nossa, a gente já tá voando. 13 de julho, apostila, página 72.
A 74. É o capítulo 9, é uma interpretação, tá? A 74. Nós veremos no capítulo 9, carta do leitor, que é o gênero textual, onde inicia com essa parte e vocês vão fazer uma interpretação. Não é muita coisa, não. Tem um texto, deixa eu até olhar aqui. Página 72, peraí. A era dos robôs está chegando e vai eliminar milhões de empregos. Tem um texto aqui de um artigo e, na verdade... Isso é verdade. É verdade, né? Também acho. 72 e 73 que vem o texto, na verdade, para interpretar é só 74, tá? Para início. Depois a gente vai fazendo aos pouquinhos, tá bom? E lembrando do Eureka, até amanhã, hein? Olha o advérbio de tempo que eu já falei para vocês. Amanhã, sexta-feira, dia 10. Atenção na chamada, antes da gente prosseguir. Alunos que não estão presentes. Faltosos. Que não estão presentes, os faltosos, isso aí. Ai, meu Deus. João Vitor Carvalho, parece que eu vi o João Vitor Carvalho, só ele faltou. Poxa, peraí. E o Gustavo Henrique, ele estava na primeira aula e faltou a segunda. Arthur Lopes faltou a primeira, mas que bom que você está na segunda. O Lucas também faltou a primeira. Que bom que está aí o Lucas. O Matheus Duval também faltou a primeira. E o Gorito também. E o Pedro Henrique também. Esses faltaram a primeira aula. E depois olhem nos slides, onde tem exercício lá, hein, de classificação do sujeito. Atenção no horário para não perderem aula, não perderem hora. Põe um celular para despertar, hein, pessoal? Atenção no horário. Bom, capítulo 9, abrindo aí a apostila, vocês vão ver carta do leitor, que essa aí o texto, esse é o texto que vocês vão ler em casa, olha lá que eu li para vocês. Era dos robôs está chegando e vai eliminar milhões de empregos. Ai, meu Deus, tomara que isso não aconteça, né? Mas... Professora, acho que com o professor não vai acontecer isso, não. Ai, também acho que não, viu? Tomara que não. Tem como. Ai, tomara que não. Mas vamos lá. Então, seguindo aí, nós vamos entrar em crase, tá, meus amores? Crase, página... Emprego da crase, página 79. Porque antes disso é interpretação de texto. Antes da gente entrar em crase, emprego da crase, é um monte de regrinha para entrar na cabecinha de vocês, na cacholeta aí de vocês, mas vocês têm ótima... Professora, oi. Quando eu fui aprender, quando fui a primeira vista de crase para mim, e falaram quando eu tinha 2 As. Aí depois inventaram outra regra para eu aprender. Aí depois falou que eram os 2. Aí eu não sei qual que é a certa. Nós vamos ver aí. Você já aprendeu o emprego da crase, então, Yuri? Acho que foi no 5º ano, só que eu não me lembro bem. É mesmo? Aí tem... eu aprendi também um pouco, mas eu também não me lembro muito, não. Ok. E eu lembro, acho que terminando a aula passada, acho que foi a Isadora que colocou, que punha o acento, né, no lugar, como é que é? Foi a Isadora? Eu colocava o crase no lugar do acento. Do acento agudo, né? Então, o emprego, o acento indicativo da crase, porque uma vez eu fiz um curso e a professora falava assim, não se deve falar crase, e sim acento indicativo da crase. Então, isso ficou na minha cabeça. Só que, às vezes, como é muito mais rápido falar crase, aí eu vou na crase. Mas o acento indicativo da crase é o lado oposto do acento agudo, né? O acento agudo é para o lado direito, o acento indicativo da crase é para o lado esquerdo. Isso aí é um detalhe importante, onde eu até mencionei a vocês que alguns alunos na escrita ainda colocam esse acento como se fosse o agudo, no lado contrário, tá? Então, muita atenção no lado certinho de empregar esse acento, tá? Então, meus amores, antes da gente entrar em emprego da crase, uma perguntinha. Eu sei que a classificação do sujeito a gente ainda precisa reforçar mais. Eu tenho consciência disso, tá? Como eu sei que a gente tem que retomar lá no capítulo 6, o capítulo 7,
para fazer uma revisão para capítulo 5 também, né? 5, 6, 7, 8. É do 5 ao 8 o nosso simulado. Mas eu vou começar o 9, como eu tinha falado para vocês, e eu vou olhar, organizando a aula da semana que vem, eu vou ver quantas semanas nós temos direitinho antes do simulado, porque eu quero ficar a semana inteira fazendo a revisão, tá? Então, uma semana antes do simulado, eu paro aonde eu estiver, né, dentro do capítulo 9 ou mais adiante, dependendo, eu paro e a gente fica a semana inteira revendo o simulado. Tá? Com calma, pedindo sempre para vocês copiarem em casa para agilizar aí a nossa aula, porque o que a gente perde às vezes tempo é ter que copiar na hora da aula, né? Nesse pouquinho tempo que a gente tem de 40 minutos apenas. Tá bom? Então eu vou organizar minhas aulas assim, uma semana antes do simulado, tá? Vamos lá. Emprego da crase. Atenção, atenção, atenção. Temos várias regras quando a gente usa esse acento indicativo da crase e temos algumas regras básicas em que não se usa este acento. E tem os casos facultativos. Você pode usar ou não, então fica a seu critério. Não estaria errado com o caso facultativo. Você usa ou não. São pouquinhos os casos facultativos, mas são fáceis. Vamos lá. A primeira regra, a gente não vai responder essa interpretação ainda não, tá? Primeiro nós vamos ver o que é o acento indicativo da crase e quando a gente usa esse acento, as regrinhas em que a gente usa. Então, o acento grave, que a gente fala acento grave, o acento indicativo da crase ou crase. Quem pode ler esse retângulo, por favor? Você acha que esse cenário pertence à ficção? Não, minha lindona. Lá onde tem um acento grave, no retângulo aí embaixo, tá bom? Deixa eu arrumar aqui, ó. Tá. Esse aí, o acento grave indicativo da ocorrência de crase sinaliza a função de dois fonemas vocais em um só. Esse fenômeno é marcado na escrita quando ocorre contração da preposição a com um dos termos a seguir. Artigo definido feminino a ou as. Obrigada, Rebeca. Vamos parar aí. Esse então, primeiro que me falaram, professora. Eles me falaram diferente. Falaram que era 2A. Eu não tinha entendido, mas usaram a precisava crase. É a mesma coisa, dois As mesmo, olha aí embaixo. Mais 2 As não na escrita, porque a contração desse A, a gente sabe que é a contração da preposição a, mais o artigo definido a. Então, é nessa explicação que ficou na sua memória, 2 As, mas não é para escrever a mentalmente, na cabeça da gente, a gente fala 2 As mesmo. Ó. Se você acha que esse cenário pertence à ficção, mentalmente. Então, esse A com a crase é usado nessa contração. Só que tem uma regrinha que aqui nessa danadinha dessa apostila do material não aparece, que eu estava dando uma olhadinha aqui, mas eu sempre peço para os alunos escreverem, né? O A antes de palavra feminina, desde que eu possa substituir por ao. Na próxima aula eu vou especificar melhor isso, tá? Eu acho que eu vou até montar um slide para vocês copiarem, porque esse A aqui está muito vago no material. Então, eu tenho que colocar um pouquinho a mais para vocês entenderem. Eu vou criar um slide para segunda-feira, prometo a vocês. Nessa primeira regra, o A antes de palavra feminina, em que eu puder substituir por ao, e é claro, uma masculina, eu tenho crase. Eu uso esse acento indicativo da crase. Se você acha que esse cenário pertence ao, aí você completa com alguma palavra, dando sentido a esta mesma palavra sendo sinônimo ou não, tá? Dando para fazer essa substituição de ao mais uma outra palavra masculina, eu coloco o acento indicativo da crase. Mas se eu coloco assim, ó, só um instantinho, se eu coloco assim, ó, eu subi a escada. Escada é uma palavra feminina, mas eu não posso substituir por um ao aí. Eu não posso dizer, eu subi ao degrau. Eu vou dizer, eu subi o degrau. Então, esse A
Antes de escada, antes dessa palavra feminina, não vai ter crase. Esse A é apenas um artigo definido, não tem contração. 5, 4, 3, Perceber? 2,